Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom com todo mundo? Oi, Amanda. Boa noite. Tudo bem? Tá frio, né, Amanda? Hoje. Aí, enquanto o pessoal vai entrando, vou dar uma escapadinha rapidinho. Vou pegar um café, tá, gente? Rapidinho. Ui, pronto, voltei. Eu tenho que aceitar o convite. Espera aí. Oi, Daniel, boa noite. Eduardo, boa noite. Oi, Bruno, tudo bom? Tudo bem? Tá me Boa vendo? noite. Boa noite. Bruno, a gente sempre dá um tempinho pro pessoal ir entrando antes de começar, tá? Perfeito, perfeito. A minha Seu tela é áudio tá um engraçada que tá pouquinho pra. baixo, hein? Eu acho que é o fone Deixa eu do ver se eu. Hum, do teu tá. microfone aí. Deixa eu testar aqui um pouco mais perto. Já que melhorou um pouco? Ah, sim, melhorou. Tá, vou tentar falar com o microfone próximo. É, porque às vezes esses microfones do fone dão uma falhada. E aí, como é que Uhum. tá de quarentena? É, tudo indo, né? Dentro do possível, né? A gente tenta sobreviver nesse período. Bem engraçado que a minha tela aqui pra mim tá travada, né? Mas acho que pra vocês não tá, não, né? Eu tô Vocês. vendo você ok. Ah, perfeito. Não, pra mim, a É, minha tela, eu tô parado. você tá parada? Não, você tá se movimentando. Tô vendo seus livros ali atrás, ó. Estante Ah, que bom. maneira. Muito bom. Mas o que você tem feito na É. quarentena, além de sofrer? Além de sofrer, é, É, estudando um pouquinho e vendo, quando possível, né, algum filme, alguma série, né? É o que dá é. para fazer em casa, né? A gente não pode sair muito, né? Obviamente. É, não, pois é, né? Sabe que eu resolvi? Eu tô criando planta. Eu tenho Olha, isso é agora bem uma interessante. planta na minha casa, gente. Pelo amor de Deus. Olha, acho que essa quarentena dura muito. Eu vou ter um gato. Cara, tem que acabar essa quarentena. Tá É, me dando muito gato tempo livre para pensar em tem, coisas. tem que ter bastante coragem para ter um gato. Eu tenho um cachorro aqui em casa e é um desafio já grande. Não, tem que ter coragem para ter um gato, especialmente para mim, porque eu tenho medo de gato, o Bruno. Eu Entendeu? Eu também tenho tenho. medo de gato. Tem a minha irmã tem uma gata. Ela conseguiu a gata justamente na quarentena. Você vê que, entendeu? As pessoas ficam meio assim, né? Estão meio assim na quarentena, diferente. Aí ela arrumou uma gata na quarentena e só fala da gata. Aí eu acho até a gatinha dela bonitinha e tal, mas eu tenho medo de gato. Eu sempre acho que o gato vai pular em mim e arranhar meu rosto todo. Não sei, É, isso é é coisa de bem doido, possível, né? mas é o que eu acho. É, eu falo, não, não quero gato arranhando meu rosto. Aí eu tenho medo.
É, eu faria a mesma coisa, né? Eu não me dou muito bem, não, com Com pets, gato, assim. Eu acho bonito, mas eu não costumo me dar muito bem, né? com Gato, os então, eu acho, animaizinhos, né? eu sou meio ruim com Se de isso. repente ter um peixe, entendeu? Porque o É, peixe não eu vai tenho, pular no meu rosto nem me arranhar, entendeu? meu irmão tem um peixe, meu irmão. Ele gosta. Não, É, não, mas assim, no gato é sério mesmo. Eu fico pensando, cara, se eu tô dormindo, aí o gato pula no meu rosto quando eu tô dormindo. Que medo, entendeu? é bem arriscado, A realmente. gente tem uns medos estranhos, né, Bruno? A minha mãe tem medo de tartaruga. Aí eu fico, mãe, por que que você tem medo de tartaruga? Você acha que ela vai correr atrás de você, cara? Não vai, né? É, mas Não vai correr. eu respeito todos os medos. Eu É, também, eu respeito eu todos os respeito. medos. Porém, com deboche, entendeu? Alguns medos eu deboche, tipo da minha mãe, da tartaruga. Sim. Ela não vai correr atrás de você, ela vai ficar paradinha lá no canto dela. Entendeu? Tartaruga seria um bichinho legal para ter em casa, né? Eu não sei, eu confesso que eu não sou muito fã, como eu falei, de bichinhos. Eu até tenho aqui um cachorro, até brinco com ele e tal, mas eu acho meio complicado. Demanda assim, um cuidado, né, uma atenção muito própria, né? Eu admiro um pouco mais a distância, né? Eu acho bonito assim a distância É, dos não, animais. é porque ter um animal é igual ter um, assim, fazendo as adequações né, devidas, é como ter uma criança em casa, vai ter que cuidar do animal, Sim, não é sim, um bichinho de pelúcia. É. com certeza, né? Com certeza. Eu acho que agora a gente já pode começar, que deu uns minutinhos, a pessoa entrou. Bom, vou me Tá bom. apresentar para quem não me conhece ainda. Oi, meu nome é Patrícia Silva, eu trabalho no gabinete da direção do IFIX. IFIX é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. Estou aqui para apresentar mais uma série mais uma live da nossa série Minha Pesquisa em 40 Minutos. O nosso convidado de hoje é o Bruno Servo, doutorando do PPGLM, que é o Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica. O objetivo dessa série é apresentar as pesquisas de pós-graduação dos nossos 3 programas pós no IFIX. Programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em lógica e metafísica e o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. O título da pesquisa do Bruno é O Problema do Vir a Ser em Aristóteles. Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar nosso convite, fiquei muito satisfeita e tenho que dizer que é bem difícil laçar alunos do PPGLM. Inclusive, eu quero deixar um recado aqui que eu não mordo, gente. Vocês podem sim me procurar para fazer entrevista. Eu sou feia, porém legal. Eu não vou morder ninguém, tá? Vocês podem assim, se inscrever para fazer a live comigo. Eu vou ser muito boazinha com todos. Aluno do PPGLM é o mais difícil de achar para fazer entrevista. Entendeu? Estão presos no casulo. Não fiquem, já, gente, por favor, não tenham medo de mim. Então, Bruno, muito obrigada por aceitar o convite. Quando eu vi o e-mail do professor Daniel falando dessa oportunidade, eu fiquei satisfeito. Acho que é importante compartilhar, né, a, a pesquisa com a filosofia, né? A gente sabe que talvez um dos maiores problemas, né, da nossa educação seja esse isolamento. Nesse caso é o mau isolamento, né? Do conhecimento, da pesquisa com o público em geral, né? Aquelas pessoas que não lidam com aquilo ali Uhum. diariamente. Eu acho que todo esforço nesse sentido é válido, né? Não é Então, eu exatamente isso que a bem gente satisfeito. pensa, né? Na direção. A nossa preocupação é de socializar o que é produzido dentro do IFIX. A gente acaba no universo acadêmico retroalimentando todo o sistema e a gente produz para a nossa bolha.
E tem tanta coisa interessante na nossa bolha que a gente tinha que pegar uma agulha, estourar e mostrar para fora, socializar com pessoas. E essa experiência que eu estou tendo aqui no Acontece, com as lives durante a pandemia, eu tenho visto um público externo grande, né? A gente fez uma live sobre pessoas com deficiência e seus direitos. Tinha tanta gente da Fiocruz que eu nem imaginava que ia aparecer. Às vezes aparecem pessoas do Acre, do Amapá. Eu falei, gente, de onde está vindo todas essas pessoas? Eu fico muito feliz, ainda que eu não entenda como é que elas chegaram lá. Mas também não quero entender, não, porque eu estou muito feliz, eu quero que elas continuem vindo, sabe? Então, eu acho muito importante esse movimento de divulgação científica mesmo, mostrar que a nossa universidade, ao contrário do que muitos reacionários falam por aí, que a gente só produz balbúrdia e suruba e coisas desse tipo. A gente produz muito conhecimento, muito trabalho, muita produtividade. Olha, Bruno, Justamente, né? Justamente esse é o desafio, né? Por isso que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, sair de frente do livro, né? Da biblioteca, que é a área da pesquisa, né? Por excelência, mais dessa área de humanas, e colocar a cara, né? Para divulgar, porque senão o sistema vai passar por cima da gente e a gente não vai nem ver, né? uhum. Pois Deixar, é. né? Bruno, olha, antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica, onde você fez a graduação, onde você fez o mestrado. Conta pra gente um pouco. Ah, sim. Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade. De fato, é uma honra para mim, realmente poder participar. E espero que não seja muito entediante, mas, como eu falei, o importante é a divulgação, né? E, bom, a minha trajetória ainda é curta, né? Academicamente, obviamente, ainda estou começando o doutorado, mas O eu fone tá comecei. longe, Bruno. Tá baixo. Ah, sim. Melhorou um pouco? Melhorou. Melhorou? Então tá bom. É, tentar manter por aqui. Então, assim, minha trajetória começou há pouco tempo, né? Não tem muito tempo. Foi na Faculdade de São Bento, no Rio de Janeiro, fica próximo à UFIX, né? Fica ali na Praça Mauá. Então, cursei ali filosofia. Lá eu tive contato com diversas disciplinas da filosofia, com várias áreas. Me identifiquei bastante com a área de filosofia medieval, inicialmente, helenismo, mas sempre tem essa parte mais da história da filosofia, né? Ali na graduação participei de uma iniciação científica, eu encontrei o livro base, né, que a gente estava investigando ali era a Metafísica do Aristóteles. Então ali eu tive o meu primeiro contato mais rigoroso com a metafísica. E depois, já no final da graduação, eu decidi realmente sair um pouco da parte mais medieval, que era onde eu estava mais, um pouco, e fui para fiz meu TCC em Aristóteles, em metafísica no Aristóteles, mantive o mesmo tema para o meu mestrado, que foi na PUC. Fiz o mestrado, terminei há pouco tempo o mestrado lá na PUC. Fui acolhido lá pelo professor Renato, né? Me acolheu muito bem o professor Renato. E, e agora eu estou vindo aqui para o IFIX para fazer o doutorado com a orientação do professor Daniel, né? Então, ali, Uhum. 3 lugares diferentes, São Bento, a PUC e agora o IFIX. Então, acabou. Legal, É bom que você tenha tá contato. fazendo, acabou fazendo um tour nas instituições, né, do É, Rio de Janeiro. aqui dentro Maneiro. do Rio Você mesmo. está em que estágio do doutorado? Está começando? Está no Estou meio? começando, né? Tô no primeiro semestre, né? As aulas começaram agora, né? Ou eram para ter começado agora nesse início né, início do ano, né? Mas, mas já comecei, eu já tinha algumas coisas. O meu artigo, que para o PPGLM, para a gente ingressar no mestrado, no doutorado, você envia um artigo, né? Você prepara. Então, o artigo que eu preparei para poder pleitear uma vaga já foi no tema que eu quero trabalhar, né? Então, apesar de eu estar muito no início, algumas coisas eu já tive um contato, né, com esse tema. Então, mas assim, de fato, a minha pesquisa nesse tema agora, o problema do vir a ser, né, na física de Aristóteles, já está bem no início, mas eu acho que já dá para compartilhar algumas coisas, né, de Uhum, forma sim. bem gerais e aproximativas, é claro, né. Uhum. Eventualmente
podemos correr alguma imprecisão, alguma coisa assim, mas eu acho que está valendo nesse sentido. Às vezes, Bruno, a gente ocorre em precisão mesmo depois de concluída. Eu falo isso, né, porque eu também vivia processo de doutoramento e é super normal. São efeitos colaterais da vida acadêmica e não se preocupe com isso. Agora me fala um pouquinho sobre a sua pesquisa. Qual é o objetivo? Qual é a temática? Que questões você está buscando responder? Sim. Bom, o tema geral, né, o tema geral da minha pesquisa seria, eu poderia, talvez o mais geral seria a questão do movimento em Aristóteles, né? Como Aristóteles concebe a noção de mudança, de movimento. Eu acho que seria o tema mais geral. Só que dentro dessa parte geral, especificando um pouco mais, eu quero tratar talvez de um problema que talvez tenha motivado muito dessas doutrinas aristotélicas sobre o movimento. Um problema que talvez esteja ali por detrás, que é justamente esse problema do vir a ser. É um problema que ele coloca ali no primeiro livro dele da Física, né? A Física de Aristóteles é uma obra que era para tratar ali sobre os princípios da natureza, né? Uma filosofia da natureza. Então, nesse sentido, no início da física, o Aristóteles reporta um problema que aparentemente ele herda, né? Ele, na verdade, ele aparentemente não, certamente ele herda esse problema da tradição anterior a ele, ali dos chamados pré-socráticos, mais especificamente ali dos eleatas. Então ele recebe essa aporia, uma negação do movimento e desenvolve a partir disso as suas respostas a esse problema. Então a minha ideia seria assim, tentando especificar mais, é analisar essa passagem física 1.8, né, analisá-la com calma, esse problema, porque é um problema de difícil interpretação, tem muitas possibilidades de você fazer essa leitura, né? Existe um debate entre alguns comentadores importantes sobre como você interpreta aquela passagem, existem várias interpretações possíveis, e não só isso, tentar ver qual a melhor interpretação dessa passagem, e também meu objetivo seria ver o alcance desse problema nas demais doutrinas aristotélicas, porque me parece, esse foi talvez aquela espécie de insight que a gente tem, né, que nos provoca a fazer a pesquisa. Eu ainda não tenho como justificar, né, mas me parece que esse problema ele talvez tenha ficado um pouquinho subdimensionado nas demais formulações, assim, nas grandes interpretações. Assim, eu acho que as pessoas, claro, dentro daquilo que eu já pude ler, eu acho que tocaram um pouco nesse problema. Eu acho que esse problema vai acabar reverberando em muitos outros, né, em muitas outras doutrinas de Aristóteles. Tanto é que eu cheguei nesse problema do vir a ser, daqui a pouco acho que vou poder falar um pouquinho. Eu cheguei nesse problema do vir a ser que está na física, porque eu fiz o meu mestrado na metafísica de Aristóteles, no, na obra da metafísica. Dentro da metafísica são vários livros, e tem um livro específico que trata da noção de potência e de átomo. Eu tratando essa noção de potência, eu acabei enxergando essa conexão com esse problema na física. Então, analisando um problema ali na metafísica, alguns comentadores e a própria leitura do texto acabaram me levando para essa origem talvez mais profunda, né, desse problema. Então é isso, eu fiquei muito instigado, né, com esse tal desse problema do vir a ser, que de novo não é um problema aparentemente próprio aristotélico, mas ele herda esse problema da tradição eleata e tenta solucionar, né? E basicamente esse problema é assim, se você quiser interromper ou se eu estiver falando muito Não, rápido pode ou ficar muito falando. alto, muito... Obrigado, porque é engraçado que eu te falei, eu não estou tendo nem o retorno da minha imagem. Tá, para mim, a minha imagem está parada, então eu não sei nem Não, eu tô se te vendo está se engraçado. movimentando. Eu acho que tá todo mundo te É, vendo se movimentando. tá bom. Imagino que sim. Não, eu acho que deve ser até talvez uma pegadinha, né? Porque é que eu vou dizer o seguinte, que esse problema do vir a ser justamente seria o seguinte, o objetivo dele seria negar essa aporia colocada pelos eleatas, seria negar a possibilidade do movimento.
O movimento, segundo eles, não existe de fato. O movimento realmente não existiria para esses eleatas. O que é muito estranho, é muito contraintuitivo, né? Porque nós observamos a realidade, aquilo que a gente mais vê é movimento, é mudança, é transformação. Agora, o que foi engraçado, o que é interessante, né? Falando dessa maneira bem simples, né? Sem uma maneira popular, digamos assim, o que é interessante é perceber que o Aristóteles levou essa negação do movimento bastante a sério. Ele levou assim, ele poderia simplesmente, né, falar, isso aí é uma bobagem, né? Isso aí não é uma questão relevante, porque é óbvio que o movimento existe. Né? Mas essa formulação dos eleatas, ela parecia ser um poder, pelo menos retórico, muito persuasivo, né? A ponto, como o próprio Aristóteles fala, é o seguinte: a partir dessa formulação deles, a ponto deles negarem que o movimento é real, negar a própria experiência. Né? Ou seja, eles preferiram acreditar na própria formulação lógica e retórica daquela negação do que acreditar naquilo que eles percebiam, entende? Então, isso é uma coisa assim bem espantosa, né? Talvez para nossa percepção hoje é a gente conseguir abrir mão desse nosso conhecimento mais imediato das sensações para ficar com uma abstração tão teórica e tão contraintuitivo, né? Então, e o que é bacana é isso, o Aristóteles ter trabalhado em cima dessa questão e ter tentado superar. Porque se... Olha só, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu não sou da filosofia, né? Eu sou bem Sim, sim. amadora em filosofia e durante toda a minha formação eu meio que negligenciei a filosofia e fui muito andando para a sociologia. E aí eu queria que você pudesse, se você pudesse, colocar uma conceituação a respeito desse vir a ser. O É, que então, significa isso? sim, de uma forma bem simples, né, bem aproximativa, e é claro que eu espero que esse seja um dos frutos da minha pesquisa, conseguir precisar, né, com mais qualidade o que é o vir a ser, pelo menos na leitura aristotélica, seria um objetivo meu, mas de uma maneira simples seria a passagem do não ser para o ser ou do ser para o não ser. Essa, algum tipo de passagem é necessário. Para o movimento acontecer, para a mudança acontecer, grosso modo, é necessário algum tipo de passagem do ser para o não ser. Só que isso é extremamente problemático. Essa noção de passagem do ser para o não ser é extremamente problemático. Por exemplo, como que o ser pode passar para o não ser se o não ser não é? Entendeu? Mas nós temos o ser. Como que o ser ele pode fazer essa passagem? Como é que aquilo que está no ser pode sair do ser e ir para o não ser? Né? Aparentemente, isso não é algo tão meio complicado a gente imaginar isso. Porque se o não ser não é, então não pode ocorrer esse tipo de passagem. O ser não pode passar a não ser. E, em outra forma, também é o seguinte: se o ser parece que se as coisas são, ela também não pode ter vindo daquilo que não é. Né? Então, nós teremos outro problema. Tentando colocar. Então, tá, vou tentar voltar um pouquinho. Então, o vir a ser seria algum tipo de mudança. Né? Ele tem a ver com a mudança. O devir, uma outra palavra para vir a ser poderia ser devir. Tudo que é mudança. Só que, entendeu? Tem tudo a ver. Tudo que tiver a ver com mudança parece ter a ver com algum tipo de passagem de ser. Tá? Ou do ser para o próprio ser. É, tudo isso é possível. A questão é como que a gente vai conseguir explicar isso filosoficamente. Porque, de novo, nós conseguimos perceber esses fenômenos, né, na realidade. A gente consegue perceber isso na natureza. A gente consegue perceber que há essa mudança. A dificuldade ali era ver qual é a melhor maneira de se explicar. Né? E talvez, se essa formulação eleática estivesse certa, se aquela proposta eleática fosse a proposta de fato a melhor proposta, talvez a conclusão fosse
não é possível fazer física, entendeu? Não é possível você fazer uma ciência sobre a natureza. Não é possível fazer uma ciência sobre as coisas que se movem, porque as coisas que se movem não são dignas, ou não são capazes de você ter uma certa precisão sobre elas, Uhum. entende? Então, a ideia ali é como a gente consegue explicar o fenômeno da mudança, né? E explicar de uma maneira rigorosa, como Aristóteles quer explicar. Ele quer fazer uma ciência realmente forte, uma ciência teorética, de fato, da física. Então, se eu não. Então, assim, primeiro existe o vir a ser de fato? Existe de fato o vir a ser? Bom, talvez a gente até fale, bom, até existe. Mas será que é possível explicar esse vir a ser? Será que a gente consegue, logicamente, filosoficamente, grosso modo, explicar essa questão do movimento? Explicar o vir a ser? E, ao que parece, também, assim, talvez algum platônico em algum momento vivendo isso, pode ser que me corrija, mas ao que parece, o Platão, por exemplo, evitou um pouco fazer uma ciência no sentido mais rigoroso do mundo sensível, né, como ele chamava, né? Justamente porque ele percebia essa ausência de possibilidade, né? Essa ausência de rigor e de precisão no mundo do devir. Por isso que ele se concentrava no mundo das formas, no mundo daquilo que Uhum. era eterno. Ele fazia, digamos, ciência, teoria daquilo ali. O Aristóteles, Uhum. então, ele acaba herdando esse problema, como que eu posso falar das coisas que se movem? E será que eu posso falar disso de uma maneira realmente rigorosa, filosófica, teorética? Então, vir a ser isso, é esse movimento, né? Essa mudança. Então, Olha, eu tenho uma pergunta aqui sobre Platão. Me mandou assim. é, Platão tentou iniciativas políticas, mas falhou em todas. Aristóteles, no entanto, tem se dedicado explicitamente aos cargos de poder. Acabou influenciando toda a tradição ocidental como professor de Alexandre o Grande. Você acha que essa situação vem de um projeto aristotélico ou você acredita que foi uma contingência? olha, eu acho que assim, eu não sou especialista em Platão, né? E pretendo ainda ser um dia em Aristóteles, mais ainda na área de metafísica e física, então está mais distante da minha área, devo dar mais chance ainda de fazer alguma imprecisão. Mas assim, eu acho que, grosso modo, o que eu percebo é que o Platão também influenciou bastante na nossa forma de entender a política, da busca por um bem ideal, um bem político, uma certa hierarquia da, da maneira de se lidar politicamente, né? A questão de uma prevalência para uma certa sabedoria, tanto é que é o rei filósofo. Então, assim, eu percebo talvez a influência do Aristóteles seja maior nesse âmbito, né? Conforme essa pergunta parece indicar, né? Que a influência aristotélica foi maior nessa dimensão política, mas me parece que também a do Platão também é muito grande e de qualquer maneira a história ela é muito poderosa, né? Os pensamentos eles são modificados, né? As interações sociais e de outras descobertas acabam culturais em gerais, né? Acabam interagindo. Eu acho muito difícil fazer uma resposta dessa assim de poder. Eu não eu não vejo muito dessa maneira, assim, não consigo dar uma Uhum, resposta muito precisa por isso. É muito difícil você uhum, fazer uma mapear, né? Eu dou exemplo para você ver dessa minha pesquisa, né? Esse meu problema, a dificuldade que é você mapear a forma que ele vai reverberar na própria doutrina aristotélica, né? Isso já é uma coisa difícil. Você imagina uma doutrina geral, uma ideia geral de Platão, de Aristóteles, como ela reverberou ao longo da história, né? Então, a política, no caso, né? Da história política. Então, acho que demandaria um tipo uhum. de investigação Entendi. muito grande. Se eu pudesse modestamente dar quase um palpite, seria que tanto o Aristóteles quanto o Platão, eles influenciaram politicamente, em grande medida, a nossa concepção política,
nossa pretensão política, uma sociedade que se organiza politicamente, com diálogo, com educação, né? Uma grande ênfase do Platão era a questão da importância da educação. São valores que nós carregamos muito por influência deles, né? Eu tenho recebido aqui umas perguntas em privado, porque ó, parece que não está conseguindo mandar pelo chat. Eu vou ler aqui, Bruno. Tá Muita bom. pergunta, hein, Bruno? Olha, a Manda. pessoa Difícil. pergunta: até onde sei a obra de Aristóteles tem esses quatro setores que são a metafísica, a política, a lógica e a ética? É possível verificar a coerência em todo esse arranjo para falar da obra de Aristóteles como um projeto? Ou são várias obras distintas e reunidas sob o nome do filósofo? Olha, de fato é uma discussão, ao que me parece, ainda é aberta o nível de coesão das doutrinas aristotélicas, mesmo acontece com Platão também. Essa questão, assim, de fato, no caso do Aristóteles, são textos que eram provavelmente feitos por alunos, né? Então você tem certas falhas textuais, partes que são incompletas, você tem repetição de certos trechos, mas assim, eu acho que dá para extrair, né, daquilo que nós temos de Aristóteles, dá para extrair certos conceitos, certas noções e chamar isso de aristotelismo, né? Chamar isso de doutrina aristotélica. É claro que quanto mais você for mergulhando dentro de cada texto, de cada problema, você vai justamente sentir essas imprecisões, essa, essa certas lacunas. E é justamente o papel da pesquisa, né? É tentar ver essas lacunas textuais, essas lacunas interpretativas e tentar dar uma explicação melhor para aquilo ali, entendeu? Mas assim, uma certa, aí foi falar de coerência. Parece existir uma coerência no pensamento aristotélico. As doutrinas se comunicam, né? Elas não são independentes. Por exemplo, Aristóteles não fala uma coisa num livro e desdiz aquilo totalmente no outro. Isso não acontece. Então, uma doutrina parece estar em dependência com o outro. Nessa minha própria pesquisa, você vê que ele coloca o problema do vir a ser, ele dá uma parte da resposta ali, logo na sequência do texto, ele fala, olha, e uma outra forma de responder isso está em outro lugar. Esse outro lugar, ele não disse exatamente onde era, mas você consegue, lendo o restante da obra da Aristóteles, eu acho que foi aqui, ó, nesse livro, nesse caso específico, no livro Teta da Metafísica. Aqui parece que ele está completando essa chamada. Então, assim, você vê, existem imprecisões? Existem. De fato, existem lacunas. Ele não colocava nota de rodapé, indicação, citação, essas coisas bonitinhas. Óbvio que não, né? Tem uma brincadeira minha falar isso. Mas você consegue fazer esse tipo de arranjo. Existe sim uma coerência no pensamento aristotélico como um todo. Agora, a dificuldade é justamente ver como que cada parte vai ligar-se com outra, vai interferir na outra. E como falei, é o papel da pesquisa, é o papel dos grandes teóricos, grandes intérpretes ao longo da história. Né? A Então, gente conseguiria discutir, aí uma pergunta minha, e de tá. novo, como leiga, aí você já vai me desculpar da minha ignorância em filosofia. A gente conseguiria discutir o problema de vir a ser em, digamos, São Tomás de Aquino? Olha, eu imagino que ele deva ter trabalhado algo nesse sentido. Eu, infelizmente, não tive contato com nenhuma formulação dele nesse sentido, mas o Tomás comentou toda a física, né, do Aristóteles. Então, assim, o Tomás de Aquino provavelmente, sim, foi o maior comentador do Aristóteles. Né? Então, ele comentou os livros todos, os problemas. Eu certamente eu irei observar o comentário dele da física a essa passagem. Eu ainda não observei esse comentário dele, mas certamente que sim. Mas me parece que o tipo de problema mais profundo no pensamento tomístico já é um pouco diferente, né? O Tomás já tem que lidar com problemas talvez relacionados com conceitos da teologia cristã, né? A ideia de um Deus criador, entendeu? Então, eu acho que isso acaba interferindo um pouco
nessa leitura que o Aristóteles e o Tomás fazem, entendeu? A leitura metafísica e física. Mas o que eu posso dizer com certeza é o Aristóteles, o Tomás certamente comentou essa passagem, apesar de eu não conseguir reportá-la aqui para você, mas certamente ele comentou. Agora, não me parece que esse seja um problema tão central no tomismo. Até onde eu tive contato, não me parece que esse seja um problema tão central para eles. Porque, assim, é muito forte a ideia de um Deus criador ali para a teologia, né, cristã. Então, no pressuposto de Tomás, as coisas vêm de Deus. Então, no fundo, é você explicar como que isso vem, como que isso acaba partindo de um Deus criador, né? Aquelas características. E no Aristóteles, é sempre bom lembrar, existe uma ideia de um motor imóvel, né? Pode ser chamado até de um Deus também, mas esse não é um criador, né? Ele apenas ele dá um sentido no movimento do universo, o universo o movimento dos corpos celestes, né? Mas ele não é o mesmo tipo de Deus, a mesma leitura do Deus cristão, né? Tem um bom nível de diferença, né, entre o Deus, a noção de Deus cristão e o motor imóvel aristotélico. Então, Entendi. justamente, Tem uma outra pergunta aqui. Peraí. Ó, a gente tem essa noção comum de que a Grécia é o berço da tradição intelectual. Mas, se não me engano, grande parte desses intelectuais gregos, que são essa base, estiveram poucos anos estudando no Egito. Você pode comentar como podemos fazer essa separação, se podemos, entre o que é conhecimento norte-africano e o que é a tradição grega? olha, eu acho que eu não vou ser capaz de fazer essa separação de uma maneira muito precisa também. Eu sei que isso é muito discutido, né? O quanto que a descoberta filosófica é algo propriamente de origem grega, né? Digamos assim, até aquela expressão milagre grego, ou quanto que isso tem uma influência oriental, pelo menos eu uso, né, a tese orientalista, mas é uma outra discussão, né? Uma discussão que eu acho que é gigantesca, importantíssima, né? Muito importante a ser feita, Tá mas longe, o microfone tá baixo. ah, tá. Melhorou? Melhorou? Ah, que bom. Tem que me lembrar disso, porque eu tô tendo que falar assim. Obrigado, obrigado. Então, como eu falei, eu acho que justamente por ser uma questão tão importante, né, e tão crucial, ela precisa desse cuidado, né? É uma das coisas que às vezes a gente tem que. Eu tento passar muito essa ideia do cuidado que a gente tem que ter com cada questão filosófica, com cada trabalho, porque para você ver chegar numa respostazinha que seja, você precisa de um trabalho muito grande, de uma preparação, né? Fazer filosofia pode não parecer, mas é muito difícil, né? Não é simplesmente falar sobre as coisas, o que a gente acha, o que a gente gosta, né? Falar dessa. Às vezes a gente até pode brincar um pouco nesse sentido, de especular, assim, de uma maneira mais livre, tudo bem. Mas como naquela função de pesquisador, né? Divulgação acadêmica, isso é difícil. Você precisa, para trabalhar essas questões, você precisa né, de um apuramento muito grande. Então, eu, pelo menos, assim, minha posição bem pessoal é nada vem do nada. Então, ou seja, se por mais que tenha surgido, né, com força ali na Grécia, certamente é possível fazer um mapeamento desse pensamento em culturas mais distantes, né, orientais, norte-africana, né? Certamente existe essa influência. É, essa multiplicidade existe, né? É uma condição humana, né? Os seres humanos são assim, né? Então, meu palpite mais simples é esse. Eu não acredito muito nessa ideia do milagre grego. Ah, alguém na Grécia simplesmente parou e começou a fazer filosofia da própria cabeça, teve uma iluminação divina. Eu realmente não leio muito dessa maneira, né? Mas é Olha, meu. o Bruno, discordar de você, quando você falou que filosofia parece fácil, eu acho que daqui onde eu olho é bem difícil.
E toda live que eu faço com alunos de PPGE, PPGLM, eu sempre fico muito confusa, fico sempre perdida. Aliás, eu fico até com um pouco de medo de expor tão tamanha ignorância que eu tenho em filosofia. Não, que O que eu isso. fico feliz é que depois da live eu vejo que eu aprendi várias coisas. E aí eu fico muito satisfeita. Eu não acho filosofia nada fácil. É extremamente complexo. Às vezes, quando eu acho que eu estou aprendendo, não estou. Então, Mas e acho que eu esse é o fico. espírito. Esse é o Quando eu espírito acho mesmo. que eu estou falando, nossa, agora eu entendi, não estou. Não tô, estou redondamente enganada. E aí, quando essas lives, né, com os alunos, vocês conseguem apresentar uma linguagem tão mais simples, mais fácil, que até eu consigo entender. Então, eu fico muito Ah, feliz. sim. E aí, olha só, o nosso tempo está quase acabando. Eu quero fazer a última Poxa vida. pergunta que eu faço para todos os alunos. É o seguinte: como é que você percebe que a sua pesquisa contribui para a área de filosofia e para a sociedade como um todo? Olha, que pergunta difícil, né? Por ser teoricamente, um assunto tão específico, né? De uma leitura, de um texto aristotélico, de uma física que já foi abandonada no passado, já foi abandonada há muito tempo a física aristotélica. Então, assim, o como que ela vai refletir no futuro, eu acho que, de certa medida, a busca por um conhecimento mais abstrato, né, a busca por um conhecimento abstrato e rigoroso, ela sempre é importante para a questão do ensino em geral. Ou seja, você apresentar, né, para um aluno, seja no nível de graduação, seja numa pós-graduação, seja no ensino médio, você apresentar uma discussão como essa discussão aristotélica tão antiga, de coisas tão abstratas sobre o ser, sobre o não ser, é, sobre essa passagem, eu acho que você fomenta uma força intelectual nos alunos. Você dá mais ferramentas para ele interpretar a realidade, interpretar outros textos de outras áreas, tira o aluno da zona de conforto. Então, eu acho que para a parte pedagógica, né, você perguntou como influencia na sociedade. Eu acho que é sobretudo na parte pedagógica, né, na parte do ensino, da construção do Uhum. conhecimento e dessa busca rigorosa. Você vê, o Aristóteles ali estava fazendo a ciência da época, né, era física, ele estava fundando ali, em certa medida, a Uhum. física, né, a física da época. Então, eu diria isso, que é sobretudo na capacidade dos alunos, daquelas pessoas que pensam filosofia, de se fortalecerem intelectualmente, ganharem bagagem de, de, de assuntos e temas abstratos e usar essa bagagem que eles receberam para interpretar a realidade, né? Interpretar aquilo que nos cerca, né? E os textos Uhum. também. Então, eu acho que é a forma mais natural da influência desse tema de pesquisa meu na vida social. Agora, uma coisa assim, também compartilhando, né, uma impressão que eu tenho minha, seria muito legal, eu não sei se um dia eu serei capaz de fazer isso, de trazer essa discussão da física aristotélica tão antiga, que já está aí ultrapassada, para a física contemporânea, né? Então, eu não acho impossível fazer esse movimento, entendeu? Ver as contribuições, aquilo conseguir aproximar essa física aristotélica dos ganhos da física contemporânea. Mas, assim, isso aí requer mais um estudo. Eu acho bem possível que isso ocorra, né? Talvez no final da minha pesquisa, talvez não agora um doutorado, mas ainda mais para frente, essa comunicação da física aristotélica com a física contemporânea. E se isso ocorrer, aí não só pedagogicamente essa minha pesquisa poderia contribuir, mas ela poderia contribuir, quem sabe, até na reflexão sobre o que é ciência, sobre o que é física, sobre o que é o movimento. Quem sabe Uhum. esse tipo de pesquisa não possa contribuir de fato na noções físicas contemporâneas. Né? Então tá, Bruno, muito obrigada por aceitar nosso convite, fiquei muito Eu que satisfeita. agradeço. Muito alegre, especialmente alegre, né, para a aluno do PPGLM vir aqui, que estava tão difícil de encontrar. Você foi o segundo aluno do PPGLM, antes foi a Priscila, que tem inclusive um canal, gente. Siga o canal da Priscila, é Pensamento em Sim, Movimento. sim. É o canal que ela tem no YouTube, muito maneiro. E muito obrigada, Bruno, pelo seu aceite. Desejo uma ótima noite para você e se cuide bastante durante a quarentena.
Isso aí. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade, hein? Muito obrigado. Obrigada, hein? Boa noite, Bruno. Abraço. Boa noite, boa Tchau. noite. Tchau. Gente, olha, estou aproveitando aqui só para dar um recado que amanhã a gente vai ter uma live da nossa série Bate-Papo com a professora Fernanda Barros às 15 horas. O título da live é Papo de Pretas. Nós vamos conversar sobre mulheres negras na sociedade. Então, por favor, não percam. Beijos a todos e ótima noite.